Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Corona. O culto já vai começar, mas antes temos alguns avisos. Deus quer falar com você através dos louvores, palavras e das orações. O culto já vai começar. Vamos celebrar ao Senhor. Bom culto! Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um, na família de cada um dos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, numa situação que nós não podemos nos reunir no nosso templo por causa dessa pandemia do coronavírus que tem assolado a humanidade. Mas nós estamos aqui, através das redes sociais, alcançando o coração dos irmãos, louvando, orando, adorando ao Senhor.
e expressando nele a nossa fé. Nós convidamos todos vocês, convide toda a sua família, informe os seus vizinhos, aos amigos que você puder, para adorar juntos conosco nessa noite. Vamos orar? Vamos começar então orando, invocando ao Senhor nesta hora. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está contemplando a família de cada irmão que está reunido nessa hora, em sua casa, nesse ato de adoração, de expressão da nossa fé. Ó Senhor, que cada um nessa hora possa estar de coração aberto para louvar ao teu nome, para te adorar e para receber a tua palavra, aquela, ó Deus, que vai trazer o conforto, o consolo para os nossos corações. Continua conosco neste culto, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos louvar, vamos expressar ao Senhor a nossa fé, a nossa adoração, tendo certeza que a nossa fé está firme no Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que está conosco em todas as circunstâncias. Louvemos então. Neste momento, convido você e sua família a abrir a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, nós leremos do verso 1 ao verso 13. É um salmo de Davi, um cântico de louvor e de exaltação a Deus. Leiamos então. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Falarão que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino.
O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Esta é a palavra do Senhor no Salmo de Davi, no Salmo 145. Vamos agora louvar e exaltar esse Deus. Abra sua boca, levante suas mãos. A igreja agora é convidada a adorar ao Senhor mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
paz e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 A Bíblia nos diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos muito o que clamar. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer um momento de oração e intercessão a Deus, né? Agradecer também ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em meio a tantas dificuldades, tem algo aí que você pode agradecer a Deus, né? Algo realmente que o Senhor te abençoou durante essa semana. Quero mencionar aqui a todos os aniversariantes, os irmãos, amigos, você que está nos ouvindo, que fez aniversário esta semana, que o Senhor possa te abençoar abundantemente, não é? Suprindo aí a sua casa, os seus bens, tudo que você tem, que o Senhor possa te abençoar. Também eu quero agradecer a Deus por aqueles que a resposta do Senhor chegou. Talvez um livramento da sua enfermidade, né? Você chegou em casa do hospital e ouviu já o resultado do exame, e graças a Deus está livre. Que Deus te abençoe, parabéns. E é isso que queremos agradecer ao Senhor nesse momento. Também queremos colocar diante do Senhor o seu pedido pessoal. Você que está me ouvindo na sua casa, como é que está o teu coração? O que é que você gostaria de colocar diante do Senhor nesta hora, né? Venha agora ao altar do Senhor, né? Se tiver oportunidade, você pode se ajoelhar e nós vamos orar a Deus. Eu queria então pedir por todos os idosos da nossa igreja, os idosos do nosso Brasil, do mundo, que estão uma classe de risco em relação ao coronavírus, né? Eu queria orar por aqueles profissionais de saúde que estão nos hospitais trabalhando, né? Aqueles que estão, sejam médicos, enfermeiros, funcionários. Eu queria orar por esse pessoal. Mas também há muitos irmãos que estão de plantão, né? Que trabalham em outros setores, como os policiais que estão, bombeiros e tantas outras classes que estão também de plantão. Então, de modo, irmãos, que eu gostaria de fazer esse momento de oração a Deus e que o Senhor pudesse estar agora confortando, abençoando o teu coração. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem. É o Senhor que tem operado, é o Senhor que está no controle da humanidade. Ó Deus, colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Ó Deus, a insegurança que é lançada muitas vezes, ó Deus, por informações até erradas, por fakes, ó Deus, notícias falsas. Ó Deus amado, que tem afligido o coração das pessoas. Senhor Deus, que possamos sentir os teus braços sobre nós, a tua direção sobre o teu povo, Senhor. Não nos deixe aflitos, ansiosos, preocupados, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, eu te peço que o Senhor vá naquele hospital, visite aquele que está enfermo, Senhor. Consola aquele que está triste. Durante, ó Deus, essa semana, talvez alguém tenha perdido alguém da sua família, algum ente querido. Ó Deus, só o Espírito Santo do Senhor pode consolar esses corações enlutados, Pai. Senhor Deus, alguns irmãos durante essa semana talvez tenham necessidade de ir ao médico, ou fazer alguma consulta, ou fazer algum exame, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa tranquilizar os teus filhos, porque o Senhor está no controle de toda e qualquer circunstância. Pai amado, eu te peço, abençoa a nossa pátria brasileira. Abençoa, ó Deus, a nossa cidade de Abreu Lima, o estado de Pernambuco. Ó Deus, abençoa também o universo que está sofrendo com esse coronavírus, Pai. Senhor Deus, tudo o Senhor tem uma resposta para todas as coisas. E o Senhor é aquele que tem e há de determinar aquilo que é melhor para cada um de nós. Portanto, Deus, queremos estar confiantes e esperando pelo Senhor.
Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia a declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Irmão, nós vamos
agora meditar na palavra de Deus, mas antes, eu quero dizer aos irmãos que a mesma dor que eu estou sentindo, os irmãos estão sentindo, nós estamos no mesmo barco, nós estamos então nas mesmas circunstâncias, né? Lamento em dizer que esta pandemia tem matado tantas pessoas, não somente no nosso Brasil, mas no mundo, mas nós precisamos estar orando a Deus, pedindo ao Senhor que possa estar consolando as famílias, aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê a cura, traga de volta para sua casa, né? Então, é um momento muito difícil que estamos passando, a igreja do Senhor está numa luta tremenda, né? Vemos ao nosso redor aí a questão de desempregos, né? Pessoas sendo afastadas do seu trabalho, o comércio está fechado, há decreto aí determinando que todas as coisas sejam fechadas, mas a igreja do Senhor, ela não pode fechar, tá certo? A igreja do Senhor permanece aberta. A igreja, eu quero dizer, eu e você, precisamos proclamar o evangelho do reino a todo lugar, precisamos celebrar o reino de Deus, né? Use a sua vida, eu tenho sempre dito isso aqui, use o tempo que você tem para meditar na palavra, para orar. Use, então, suas redes sociais para mandar versículos para alguém, texto. Anime alguém. Você que está mais forte, você pode, então, trazer uma palavra de ânimo para aqueles que estão mais desanimados, mais tristes, certo? Então, eu estou aqui como pastor da igreja, mas quero incentivar você também como membro da igreja, você também como um cristão, a fortalecer, a animar uns aos outros, tá certo? Então eu quero trazer nesse momento a palavra de Deus para o nosso coração, tá bom? Antes de abrirmos o texto desta noite que nós vamos estar pregando, eu gostaria então de trazer para você o tema. O tema que eu quero falar nesta noite é sobre a mentalidade do reino. A mentalidade do reino. Mentalidade vem de mente, a mente, né? Então, a mente, entendimento, lugar onde nós arquivamos nossas informações, mas a mente, ela é incorpórea, ela não tem um corpo, tá certo? Porém, ela está relacionada à cognição, a comportamento. Ou seja, as decisões e as ações, elas são coordenadas pela mente. Então, eu quero dizer a você, você vai pensar comigo nesse sentido, de que a minha mente ela é responsável em tanto armazenar as informações, como em determinar aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu sinto, né? Então, a mente é muito responsável por isso. O apóstolo Paulo, então, escreveu para nós, lá no Romanos capítulo 12, dizendo que aqueles que tiveram encontro com o Evangelho, aqueles, então, que conhecem o Evangelho, foram resgatados pelo Evangelho, eles precisam, então, ter a mentalidade de Cristo e ter algumas posturas, como, por exemplo, consagração e transformação. Nós precisamos pensar em consagrar, nós precisamos pensar em transformar. Esta é uma virtude para aqueles que têm a mente de Cristo, que usam as suas mentes para interpretar aquilo que o Evangelho determina para nós. Por isso é que aqui, no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículos 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Ou seja, há um clamor. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, né, os vossos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Aquilo que eu preciso dar ao Senhor, não nada morto, mas dar ao Senhor algo que seja de verdadeira adoração, né? Então, a minha mente vai interpretar, vai dedicar ao Senhor o meu louvor, a minha gratidão, a minha palavra de reconhecimento. E o versículo 2 ainda diz que não vos conformeis com este século,
ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então, nós precisamos entender que nossa mente, o nosso entendimento, ela precisa ser uma mente consagrada, e certamente ao ser consagrada, esta mente vai haver uma transformação. Mas eu quero trazer para vocês também um outro texto que está aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, estamos inseridos em um novo ambiente. Por quê? Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Ou seja, nós não pertencemos mais às trevas, nós não pertencemos mais ao mundo, mas agora nós temos um pertencimento, né? Nós pertencemos então ao reino do Filho amado. Então, por conta disso, nós precisamos ter uma nova maneira de pensar. Nós precisamos ter uma nova maneira de agir, né, a nossa vida. Então, uma mente renovada é aquela mente em que produz aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em você. Ou seja, nós precisamos estar alinhados com a revelação bíblica. Ou seja, o Senhor colocou no meu coração, no seu coração, uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova forma de pensar, de agir em relação a esse século que nós estamos vivendo. Mas como é ter uma mente moldada pelos pensamentos do Reino de Deus? Olha para os evangelhos. Os evangelhos, eles revelam Jesus Cristo. Os apóstolos, eles foram impactados com os ensinos de Jesus Cristo. Nós não temos uma outra referência tão forte como do Senhor Jesus Cristo. A cultura do reino de Deus, ela é a cultura dos céus. Porque a gente vê isso, claro, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, que diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O interessante é, onde está o foco? O teu foco agora, né? Se nós temos tantas informações, e aí tem pessoas que não se desligam de um aparelho de televisão, de uma reportagem, e ficam 24 horas ouvindo aonde tem pessoas morrendo, aonde tem pessoas internadas, a cada um ele sai somando um por um, quantas pessoas estão. Meus irmãos, nós precisamos sim ter informações, nós não podemos ficar fora das informações. Mas nós não podemos ficar 24 horas ligado a informações, algumas verdadeiras, algumas não verdadeiras. Não é? Mas o que acontece? O nosso foco, a nossa mentalidade precisa ser focalizada em algo mais supremo. Né? Nós não vamos dizer que nós não saímos ainda desse mundo, claro, estamos aqui. Mas como está o teu foco de adoração? Como é que está a transformação da sua mente? O seu foco realmente está em Cristo? Uma coisa que eu estava observando é que quando o texto nos fala que mantenham o pensamento nas coisas do alto, não é que eu vou passar o tempo todinho pensando os céus, as ruas de ouro, de cristal, e eu aqui sofrendo. Não estou querendo falar sobre isso. Mas eu quero dizer que nós devemos viver aqui com a mente sendo moldada com os valores dos céus. Aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor, que serão os valores eternos, elas precisam ser os valores que eu vou viver aqui. O céu começa agora, começa aqui. Com as coisas que eu tenho aprendido, estão registradas aqui na palavra de Deus. Olhando mais uma vez para a vida de Jesus, nós vemos que aqui um Jesus que reconhece Deus como Pai. Veja os valores do reino.
Nós vemos aqui nos ensinos de Jesus, nos evangelhos, Jesus reconhecer que Deus é um Pai e um Pai bom. Olha, outro valor também é que o Senhor Jesus Cristo viveu condicionado pela fé. Então, reconhecer a Deus como Pai, reconhecer a bondade de Deus e reconhecer que a fé me leva a esse Deus, começo então a mudar, a ter um pensamento diferente sobre aquilo que é a bondade do Senhor. Então, sobre aquilo que é a mentalidade de pensar nos céus. A dimensão da mente do reino é a fé. Então começamos a sair um pouco aqui e entender que a fé vai me sustentar. A fé vai me dar algo diferente, aquilo que eu estou sentindo. Então, não é por acaso que a gente vê no capítulo 11 do livro de Hebreus, que é voltado aos heróis da fé. Né? E o que é fé? Diz no capítulo 11, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É isso mesmo. Nós precisamos ter a certeza daquilo que nós esperamos. O que é que eu e você espera? Qual é a sua esperança? Ou você perdeu a esperança? Olha, a maior esperança que um cristão pode ter é ter um encontro com Deus. Né? A esperança é que tudo isso aqui vai passar e que nós não vamos viver o tempo todo mergulhados em ansiedade, em medo, em dor, mas nós vamos passar. Mas enquanto aqui vivemos, nós temos a esperança que o Senhor pode sim nos socorrer, uma esperança de que o Senhor está cuidando de nós. E, ou seja, a prova das coisas em que nós não vemos. Né? Tem coisas que nós sabemos que o Senhor pode fazer. Nós não vemos agora, mas sabemos que o Senhor poderá, com certeza, nos socorrer. Lá no capítulo de Hebreus, ainda no versículo, a partir do versículo 6, veja aí no versículo 6 do livro de Hebreus, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, o Senhor nos convoca, nos ensina, nos exorta a olhar que se nós não tivermos fé, nós não podemos agradá-lo. Sem fé, nós não podemos seguir adiante. Você imagina uma pessoa sem fé? Você imagina uma pessoa em que não tem o prazer, acha que está tudo acabado e as coisas estão perecendo, estão desaparecendo? Queridos, as coisas caminham como Deus quer. O salmista diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você é do Senhor. Eu sou do Senhor. O mundo pertence a Deus. Cadê a nossa fé? Vamos ter, nesse momento, precisar de muita fé para entender que nada é por acaso e que o Senhor está no controle de tudo. Então, a mentalidade do reino é moldada pela fé. Ou seja, eu só posso entender que o reino de Deus, eu só posso celebrar o reino, né? Eu posso trazer a alegria do reino até aqueles perdidos, como nós temos enfatizado em missões mundiais, né? A alegria do reino de Deus, a alegria do Senhor que pode invadir, se eu tiver fé. Eu tenho que ter fé que o Senhor está cuidando de nós. Né? Eu preciso ter fé que Deus existe. É difícil para você crer nisso? Você pode então dizer que tem fé que Ele é bom? Eu creio que Ele é bom. Você pode crer que Ele recompensa aqueles que o buscam? Se nós estamos buscando ao Senhor, se nós estamos tendo fé no Senhor, você pode então crer que o Senhor está abastecendo você, que quando você consegue dormir e que acorda, o Senhor cuidou de você a noite toda, e que esse dia Deus vai suprir a tua mesa, Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus estará cuidando daqueles que estão nos hospitais trabalhando, nas ruas, nas fábricas. É preciso desenvolver a fé. Mas o interessante é que quando nós abrimos a Bíblia e vamos lá para o capítulo 12 de Hebreus, o Senhor nos mostra que nós temos
uma vasta nuvem de testemunhas. Nós que estamos arrodeados com uma grande nuvem de testemunhas, né? Somos exortados a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se eu vejo no capítulo 11, tantas pessoas que foram elogiadas pela fé, foram elogiadas porque creram, apesar dos desafios, apesar das enfermidades, apesar do mundo não os considerar, mas tiveram fé e venceram, estão registrados na galeria de Hebreus 11. Então, no capítulo 12, o próprio texto nos diz que o Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então, essa fé, meus queridos, vem do Deus, vem do reino de Deus. Então, nós precisamos ter esta mente, a nossa mente precisa estar inserida no reino de Deus, porque senão nós não vamos avançar a nossa fé. Mas eu queria então trazer para você uma outra palavra nesse sentido de fé, falando sobre o próprio Jesus. Voltando àquilo que eu falei do início, que Jesus Cristo nos mostra que ele, aqui na terra, como homem, precisou desenvolver a fé. Jesus é aquele que teve o mesmo que eu e você sente. Ele teve fome, ele teve sede, ele precisou ter um local de dormir. Ele dizia que ele não tinha onde dormir, o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça, não é? Mas o Senhor, ele esteve vivenciando aquilo que eu e você está vivenciando hoje. Porém, a mentalidade de Jesus estava no Pai. É isso que queremos trazer. A mentalidade, a imitação de Jesus agora é aquilo que a gente precisa ter. Jesus, ele cria que era filho do Deus Altíssimo. Ele mesmo tinha essa convicção. Ele tinha a convicção de que tudo aquilo que ele realizava não era dele mesmo, mas aquilo que ele realizava era da vontade do Pai, vinha do Pai. Então, Jesus nos ensina como lidar com a ansiedade. Eu queria conduzir você a Mateus capítulo 6. É interessante que no capítulo 6 de Mateus, Jesus, então, ensina os discípulos a orar. Acontece aí exatamente a oração do Pai Nosso. E na oração, inserido na oração do Pai Nosso, o Senhor diz assim, né? Venha a nós o teu reino. Jesus Cristo está dizendo, está ele mesmo mencionando na sua oração e conclamando os discípulos a dizer: ó Deus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Por que o Senhor fala isso? Porque nós precisamos ter a mente voltada no reino. Porque se nós entendermos que Deus é bom, se nós entendermos que Deus cuida de nós, nós vamos ter uma paz aqui dentro. Né? As circunstâncias estão apertando. Nós estamos passando, eu e você, estamos todos no mesmo barco. A humanidade está no mesmo barco, não somente o Brasil, mas o mundo está todo abalado. Mas nós precisamos ter a fé de que Deus está cuidando de nós. No capítulo 6, a partir do versículo 35, eu pedi que você abrisse, e nós vamos dar uma lidinha do versículo 25 em diante, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Porquanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois aos pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é um texto que está dizendo, perceba aqui que no versículo 33 nós somos questionados até quando ou quando nós vamos buscar o reino de Deus. Porque o versículo 33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Será se eu e você temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Olha, observe no versículo 32 que diz que os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia! O Senhor sabe que eu e você, do que eu e você está precisando, meu irmão, né? Aonde está a nossa necessidade maior nesse momento? Ele não está distante da nossa casa, ele não está distante da nossa necessidade. Jesus, então, leva aos discípulos a entender, a inserir que pode confiar no cuidado do Pai e que ele é digno dessa confiança. Nós precisamos pensar como os apóstolos, como os discípulos pensaram. Nós precisamos pensar como os heróis da fé pensaram. Precisamos mudar a nossa mente, a nossa mentalidade do reino. E eu queria então trazer para vocês lá o texto de Mateus, no capítulo 17, os versículos 14 ao 21. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, os versículos 14 a 21. Eu vou ler aqui para vocês e acompanhem nas suas Bíblias. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que supri-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha que coisa maravilhosa. Nós encontramos aqui um homem que, levando o seu filho ao Senhor, aos apóstolos, mas eles não tiveram fé o suficiente. A mentalidade deles não estava no reino, infelizmente. Né? Mas o Senhor estava mostrando para eles que ele estava sim com a mentalidade no Pai, e ele pôde então fazer a cura naquele momento, e ele exorta para que os seus seguidores, os seus discípulos, para todos aqueles que creem nele, precisamos ter fé o suficiente para que as coisas ao nosso redor possam ser transformadas pelo poder da fé. Portanto, meu irmão, eu queria convidar você nesta noite, aí onde você está, a pensar um pouco como é que está a tua fé, como é que está a mentalidade. Será se você tem buscado o reino de Deus? A mentalidade do reino é uma mentalidade que é baseada na fé, né? E só podemos alcançá-la se nós recorrermos
as Escrituras Sagradas. Por isso eu estou aqui o tempo todo, praticamente em todos os momentos, dizendo para vocês, leiam a Bíblia, busquem ao Senhor, ore ao Senhor, menos notícias, menos coisas ruins, mais a presença do Senhor, consagrem mais ao Senhor, porque somente fazendo isso nós vamos suportar os que estão ao nosso redor. E eu queria orar com você neste momento. Mais uma vez, feche os seus olhos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, assim, ó Deus, como na tua oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E que o Senhor nos diz que não vos deixeis cair em tentações. E que o Senhor nos ensina, o Senhor é modelo de que a fé no Pai é aquilo que nós precisamos para transformar tantas situações ao nosso redor. E eu quero ministrar, ó Deus, este lar que está me ouvindo nesta noite. Pai amado, que se há medo, se há ansiedade, se há talvez insegurança, em nome de Jesus, que a mentalidade destas pessoas possa estar voltada nos céus, no reino de Deus. Os valores possam ser eternos, possam ser do Senhor, pensar como o Senhor pensou, pensar no Pai, pensar que Deus é bom, pensar que Deus cuida e que o Senhor esteja cuidando. Deus, Senhor, dá uma noite em paz para essas pessoas, cuide da casa delas, cuide dos filhos, ainda que tenhamos alguém nos hospitais, ainda que tenhamos alguém enfermos, mas, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando a cura a essas pessoas. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, vai, ó Deus, nessas casas, vai na vida dessas pessoas. Ó Pai, ajuda-nos, ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais como o Senhor, até a mentalidade no reino. Ó Pai, assim oramos com fé. Ó Deus, assim como o Senhor desenvolveu a fé e ensinou a fé. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, ministrar a palavra de fé a todos esses que estão nos ouvindo, Pai. Que possamos ter fé e que possamos superar todo este momento. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei. Tanto que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei. Além que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que
Então, agora que você já recebeu essa palavra maravilhosa, temos certeza que Jesus realmente segue junto a nós durante esta semana, né? Seguirá junto a nós durante essa semana. Então, os avisos da semana, quais são? Bem, nós colocamos um boletim, que dessa vez vai ser digital, né? Você vai acessar aí nos grupos da igreja e você vai encontrar o boletim que nós estamos divulgando, com algumas atividades da semana que acontecerá através também da internet, né? Então você vai ver terça-feira, o que é que vai haver aí, né? Quarta-feira temos sempre o culto, conduzido também assim pelo pastor, né? E temos os outros dias da semana sempre algo que você pode se alimentar espiritualmente também junto com os nossos irmãos, né? Em comunhão, nessa comunhão que estamos fazendo dessa forma agora, né? Então que o Senhor abençoe e que tenhamos mais uma semana na sua presença. Amém. Obrigado a todos vocês que estiveram ouvindo o programa de nossa igreja, o culto ao Senhor, aos nossos visitantes. Serão bem-vindos à nossa igreja, ao nosso templo, quando pudermos voltar. Mas, por enquanto, poderá assistir conosco, será uma honra, um prazer. Muito obrigado pela sua estar ouvindo o nosso programa, né? Eu gostaria, então, de estar orando e convido os irmãos para que na próxima quarta-feira voltem a ligar. Às 19 horas estaremos, então, transmitindo ou gravando os nossos cultos, tá certo? Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo, Deus, na Tua presença. Obrigado, Deus, por cada vida que pôde ouvir esse programa, esse culto ao Senhor. E eu te peço agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, a Tua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.